Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 501. Danzo bufou e disse: Eu disse e meus subordinados em todas as 4 bases foram mortos. Você acha que um inimigo externo pode localizar exatamente 4 de todas as bases ocultas e matar os ninjas raiz sem levantar nenhuma suspeita? Omura acrescentou: Eu não descartei uma mão interna no incidente. Mas culpar alguém sem qualquer evidência é inútil. Embora os sinais aqui apontem para Kakashi, Kakashi é alguém que conhece 1000 jutsus. Por que ele usaria seu jutsu característico? Mesmo se ele fosse forçado, por que ele deixaria tais evidências para trás? Ele poderia simplesmente ter levado o corpo com ele ou mudado a natureza do ferimento para nos enganar. Em vez disso, tudo está precisamente configurado para culpar Kakashi. Na verdade, parece que alguém tentou armar para ele causar uma discussão entre você e Hiruzen. Danzo finalmente se acalmou. Ou melhor, ele sempre esteve calmo, mas apenas demonstrou isso. Sua atenção estava focada em Hiruzen o tempo todo. Ele não viu nenhuma falha nas expressões de Hiruzen. Ele suspirou internamente e pensou: parece que afinal não é ele. Porém, não há outra pista. Quem quer que tenha sido fez um ótimo trabalho. Mesmo que Hiruzen seja inocente, não posso aceitar isso sem fazer nada. Caso contrário, a raiz estará realmente acabada. Vendo que Danzo finalmente parou de fingir estar com raiva, Hiruzen disse: Vou repetir, Danzo. Este incidente não tem nada a ver comigo. Procure por evidências. Enviarei 4 esquadrões da Anbu para ajudá-lo nesse sentido. Assim que todas as evidências forem coletadas, nos encontraremos em meu escritório. Omura e Koharu concordaram com a decisão de Hiruzen enquanto Danzo permaneceu em silêncio. Hiruzen e seus guardas partiram. Ele rapidamente despachou 4 esquadrões da Anbu especializados em investigação para investigar o assunto. Quanto aos outros 3, ficaram para fiscalizar a investigação. Embora o conflito entre Hiruzen e Danzo tivesse sido resolvido por enquanto, todos os 4 ainda tinham uma grande questão. Quem foi o responsável por este incidente? O assunto era muito sério. Se isso foi feito por forças externas, então foi um grande lapso nas defesas de Konoha. Alguém poderia entrar na vila sem ser detectado, vasculhar as bases sem levantar suspeitas e matar 15 ninjas raiz de uma só vez. A outra possibilidade era a existência de um espião excepcional ou traidor dentro de Konoha. Não importa o que fosse, eles precisavam resolver a situação antes que algo pior acontecesse. Nenhum deles considerou a possibilidade de isso ter sido feito apenas como retaliação a uma jogada política. Como em qualquer outra aldeia, as mortes devido a conflitos políticos, embora raras, também aconteceram em Konoha. No entanto, sempre foi Raiz eliminando aqueles que criavam problemas para Danzo ou Hiruzen. Nunca houve nenhum incidente em que alguém tivesse tomado a iniciativa de eliminar os ninjas raiz sem que os ninjas raiz atacassem primeiro. Nas horas seguintes, as investigações continuaram. No entanto, assim como na investigação inicial, eles ficaram de mãos vazias. A única informação nova que receberam foi da autópsia dos ninjas raiz mortos. No entanto, também não havia nenhuma informação útil nesses dados. Os 4 se reuniram no escritório de Hiruzen à noite. Danzo bufou enquanto olhava para Hiruzen com desagrado. O trabalho foi feito de maneira muito limpa. Não há nenhuma informação para usarmos. Todos entenderam que Danzo estava culpando Hiruzen. No entanto, todos os 3 entenderam que Danzo não tinha outra escolha. Eles não se preocuparam em acalmá-lo mais uma vez. Eles ficaram em silêncio na sala enquanto pensavam um pouco. Infelizmente, nenhum deles conseguiu apresentar uma explicação razoável. Koharu suspirou e murmurou: há muito pouca informação. Pelo que sabemos, só podemos dizer que um grupo ou uma única pessoa que é especialista em liberação de relâmpago e é um grande mestre Funjutsu estava envolvido. Kumogakure, mas não há provas. Hiruzen assentiu e acrescentou: mesmo que houvesse provas contra eles, a retaliação não será fácil. Mais importante ainda, será um perigo enorme se o culpado ainda estiver dentro da aldeia. Resistir a um ataque deles. Koharu concordou e disse: precisamos aumentar a segurança da aldeia. Precisamos mobilizar todas as forças para descobrir se os culpados ainda estão na aldeia e como eles conseguiram entrar e sair sem serem detectados. Implantado para encontrá-lo se eles estiverem escondidos com a ajuda de um grande mestre Funjutsu. Hiruzen assentiu. Danzo disse: se eles ainda estiverem na aldeia, isso significará que eles estão confiantes de que permanecerão escondidos de nossos métodos. Barreira ao redor da aldeia. Omura, que estava quieto até então, disse de repente: tenho a sensação de que algo está errado neste assunto. Muita coisa não faz sentido. Imediatamente atraiu a atenção de todos. Todos eles tinham o mesmo sentimento também, mas não era algo que pudessem agir. Omura acrescentou: sinto que negligenciamos algum aspecto importante, mas não importa o quanto eu pense, não consigo ver nada que possamos ter ignorado. Sinto que precisamos ouvir a perspectiva de outra pessoa. Isso pode nos ajudar. Ver algo que podemos ter perdido. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Logo, todos concordaram silenciosamente com a sugestão de Omura. Depois de meio minuto, Hiruzen olhou para seus guardas e disse: chame Shikaku e Fujin aqui. Imediatamente 2 guardas da Anbu desapareceram da sala. Os 3 anciãos ficaram surpresos. Danzo pensou: Suzuki Fujin? Katsuliro não disse que estava desaparecido? Ele voltou? Enquanto isso, Koharu perguntou: posso entender Shikaku, mas por que Suzuki Fujin? Hiruzen respondeu: o garoto tem opiniões interessantes sobre assuntos importantes. Você já ouviu suas recomendações para a academia. Ele pode nos surpreender. Independentemente disso, não há mal nenhum.
Koharu pensou um pouco antes de concordar. Na verdade, não houve nenhum dano. Em vez disso, proporcionou-lhes a oportunidade de testar Fujin. Um minuto depois, a campainha de Fujin tocou. Como não notou muita comoção durante todo o dia, além dos movimentos irregulares da Anbu e Raiz, Fujin voltou a treinar. Fujin imediatamente ativou seu campo de chakra. A surpresa apareceu em seu rosto enquanto ele pensava, guarda Anbu de Hiruzen? Eles não deveriam ter ligado o evento a mim, ou então um único guarda não teria vindo. O que ele quer? Ele dissipou seus clones e subiu. Assim que abriu a porta, o guarda da Anbu disse, Lord Okage ligou para você. Venha comigo imediatamente. Fujin acenou com a cabeça e o seguiu até o escritório de Hiruzen. Quando chegou, Shikaku já havia chegado ao escritório. Ele olhou para Fujin e pensou, como imaginei, algo grande deve ter acontecido. Raiz e Anbu estiveram inquietos o dia todo. Me pergunto o que é. Os guardas da Anbu fecharam a porta e ativaram todos os selos. Hiruzen disse, algo terrível aconteceu ontem à noite. Ele contou a Fujin e Shikaku sobre os assassinatos. A surpresa podia ser vista em ambos os rostos. No entanto, ambos imediatamente ficaram sérios quando Hiruzen disse, fizemos brainstorming por um longo tempo, mas não encontramos nada substancial. O que você acha da situação? Tanto Shikaku quanto Fujin começaram a pensar. Shikaku estava realmente pensando sobre qual poderia ser a situação. Por outro lado, Fujin amaldiçoou internamente. Que diabos? Me ligaram para analisar e especular sobre o crime que cometi? O que diabos eu digo? Fujin nunca esperou que Hiruzen lhe pedisse sua opinião. Ele esperava que os anciãos, talvez Shikaku e talvez alguns líderes do clã trabalhassem neste assunto. Então, ele não tinha pensado em uma resposta. Sua mente rapidamente começou a pensar no que dizer e em quem culpar. De repente, seus olhos pousaram em Danzo enquanto ele pensava. Agora que penso nisso, se Danzo jogar tão bem, ele poderia tentar coagir Hiruzen a recuperar alguns de seus antigos subordinados como compensação para parar de culpar ele e Kakashi. Embora seja improvável que Hiruzen concorde, já que as acusações são absurdas, aproveitarei esta oportunidade para colocar mais lenha na fogueira. Hehehe, eu me pergunto como ele reagiria quando ouvisse minha resposta. Um plano tortuoso formou-se imediatamente na mente de Fujin. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais adorava sua interpretação da situação. A má situação de Danzo estava prestes a piorar. Capítulo 502. Depois de algum tempo, Shikaku murmurou, quem está por trás deste incidente é muito corajoso e eficiente. No mínimo, um ninja de nível S especializado em relâmpago, um grande mestre Fuinjutsu e um espião de alto nível estão envolvidos. Superficialmente, todas as evidências apontam para Kakashi. No entanto, qualquer pessoa com inteligência pode ver que isso é uma armação. Como tal, devido ao envolvimento da aplicação de Lightning de alto nível, nossas suspeitas recaem sobre Komogakure. Eu sinto que isso também é uma diversão. Quem quer que esteja por trás desse ato provavelmente quer que culpemos Komogakure e que nosso relacionamento azede. Receio que o verdadeiro culpado seja outra pessoa. Fujin olhou para Shikaku e pensou, ele pode complicar muito as coisas. Então, novamente sua conclusão final não está errada. Fujin não pensou em culpar Komogakure. Ele sabia que Kakashi não seria culpado no final das contas. Quanto a quem leva a culpa, ele não se importou particularmente. Apesar de tudo, ele achou a situação divertida. Hiruzen e os outros pensaram corretamente na resposta de Shikaku. Sua inteligência era algo que todos avaliavam muito bem. Depois de um tempo, Omura disse, um disfarce duplo. Não tínhamos pensado nisso. Pode ser que as outras 3 aldeias queiram que lutemos com Komogakure. Ainda assim, isso não explica quem estava por trás desses ataques. Hiruzen olhou para Fujin e perguntou, qual é a sua opinião, Fujin? Fujin respondeu, o ponto de vista de Shikaku é válido e pode de fato ser que os culpados queiram que lutemos contra Kumo ou outras aldeias importantes. No entanto, sinto que o culpado pode não ser de uma aldeia inimiga e este pode ser um trabalho interno. Os olhos de todos se arregalaram. Especialmente Danzo que pensou, eu não esperava que ele me apoiasse. Dizer isso aponta o dedo para Kakashi e Hiruzen. Parece que você cometeu um erro ao chamá-lo aqui Hiruzen. Ao mesmo tempo, Hiruzen ficou um pouco preocupado. Embora Fujin fosse confiável, ele tinha tendência a colocar Hiruzen em posições difíceis. Hiruzen rezou para que não fosse aquela hora. Felizmente para ele, Fujin continuou. É claro que alguém está tentando culpar Kakashi. No entanto, a única evidência que deixaram para culpá-lo são os ferimentos causados por um raio e um ferimento que parece ter sido causado por Chidori. No entanto, embora o Chidori seja um jutsu forte, não é de forma alguma único. O Raikage pode cobrir todo o seu corpo com relâmpagos. Ele pode replicar os efeitos do Chidori com pouco esforço. Não seria exagero para alguém especializado em Lightning inventar um jutsu semelhante ao Chidori. Outro ponto crucial é que cada um de vocês parece ter decidido que um espião ou um traidor estava envolvido. No entanto, você negligenciou um aspecto importante. Todos na sala, incluindo Shikaku, estavam confusos. A princípio, parecia que Fujin estava suspeitando de Hiruzen e Kakashi, mas ele rapidamente disse o contrário e disse que Kakashi não tinha culpa, algo que todos concordaram. No entanto, ele disse que todos estavam negligenciando um aspecto. Todos olharam para Fujin que parou por alguns segundos para deixar todos pensarem e se confundirem ainda mais. Fujin continuou. Você parece ter esquecido que já temos traidores. 2 traidores bastante fortes e classificados como S. Embora Chidori seja forte, não será um problema para alguém como Orochimaru criar algo semelhante. Afinal, dizia-se que sua experiência em ninjutsu perdia apenas para o Okage. E isso foi há anos. Quem sabe o quanto ele se tornou mais forte desde que se tornou desonesto? Por outro lado, qualquer pessoa com o Sharingan pode copiar essa técnica de Kakashi, assim como Kakashi copiou os outros jutsus. Isso significa que Itachi poderia ter feito isso.
Ambos fizeram parte da aldeia no passado e deveriam saber muitos segredos. A menos que você tenha alterado a localização das bases raiz depois que elas partiram, eles podem localizar e eliminar facilmente os 15 ninjas raiz sem alertar ninguém. Será uma brincadeira de criança fazer isso. Todos ficaram surpresos. Era verdade, eles não tinham pensado em Itachi e Orochimaru. No entanto, houve outro detalhe minucioso nas palavras de Fujin. O detalhe que Shikaku, Omura e Koharu perderam, mas Hiruzen e Danzo perceberam em um instante. Fujin disse que qualquer pessoa com o Sharingan poderia copiar a técnica de Kakashi. Itachi não era o único com Sharingan. Havia outro naquela mesma sala. As palavras de Fujin foram uma mensagem oculta para fazer Hiruzen pensar que Danzo também poderia ter copiado a técnica de Kakashi. E suas palavras fizeram o trabalho que ele pretendia. Embora fosse extremamente improvável, a ideia de que isso poderia ter sido feito pelo próprio Danzo criou raízes na mente de Hiruzen. Foi o mesmo que Danzo não conseguiu eliminar suas suspeitas sobre Hiruzen e Kakashi, apesar de ser óbvio que era uma armação. Coincidentemente, Danzo e Hiruzen se entreolharam ao mesmo tempo. Quando seus olhos se encontraram, a expressão de Hiruzen tornou-se sombria quando ele pensou. Embora a chance disso seja insignificante, não me diga que você caiu tão baixo, Danzo. Não me diga que você fez isso apenas para obter uma moeda de troca sobre mim e recuperar o controle sobre os ninjas raiz que assumi após o massacre dos Uchiha. Se este for o seu plano, então você está gravemente enganado ao pensar que eu iria ceder. Se eu encontrar pelo menos uma pequena prova do seu envolvimento neste assunto, não vou pegar leve com você desta vez, Danzo. Quanto a ganhar alguma coisa com esse incidente, nem pense nisso. Tendo trabalhado juntos por mais de meio século, Danzo compreendeu imediatamente os pensamentos de Hiruzen. Ele sabia que culpar Hiruzen e Kakashi não traria nenhum resultado. Então, ele só queria aplicar muita pressão sobre Hiruzen e então dar-lhe a oportunidade de consertar as coisas, recuperando seus antigos subordinados. Infelizmente, as palavras de Fujin arruinaram essa ideia. Danzo olhou para Fujin. Embora nada pudesse ser visto em seu rosto, seus olhos estavam cheios de ódio. Ele amaldiçoou. Esse maldito pirralho. O que diabos Katsuhiro está fazendo? Por que ele ainda não fez nada? Danzo estava muito zangado e frustrado. Embora a morte de 15 ninjas raiz tenha sido uma perda grave, também lhe proporcionou uma excelente oportunidade. No entanto, Fujin transformou essa oportunidade em perigo, pois Hiruzen agora suspeitava de Danzo. Dado o histórico de Danzo, era extremamente plausível que Danzo fizesse algo assim. Ao contrário de Hiruzen e Danzo, que estavam fixados na mensagem oculta nas palavras de Fujin, os outros estavam pensando em Itachi e Orochimaru. Omura pensou, Itachi não fará isso. Ele é muito leal à aldeia. Mesmo que ele não esteja mais, ainda temos seu irmão. Ele não vai arriscar isso. Mas Orochimaru, por outro lado, isso é algo que ele pode fazer. Também parece seu estilo de fazer as coisas. Mas por que ele faria isso? Koharu expressou seus pensamentos e perguntou, por que Orochimaru ou Itachi voltariam para a aldeia e fariam algo assim? Fujin encolheu os ombros e respondeu, como vou saber disso? Todos vocês deveriam conhecê-los muito melhor do que eu. Afinal, nunca interagi com eles enquanto vocês, mais velhos, os viam passar de estudantes da academia a ninjas mortais de nível S. As palavras de Fujin de repente os deixaram envergonhados. Suas palavras eram completamente verdadeiras do ponto de vista deles. Como ele poderia saber o que eles estavam fazendo sem saber nada significativo sobre eles? Fujin continuou, de qualquer forma, isso é apenas meu pensamento. Não vejo como uma vila inimiga poderia ter inserido um espião de tão alto nível ou forçado alguém de alto nível a trair Konoha sem alertar a Anbu ou outras forças especiais na vila. Considerando a situação, Orochimaru e Itachi são os culpados mais prováveis por trás deste incidente. Ou eles estão diretamente envolvidos no ataque, ou poderiam ter negociado as informações. Claro, posso estar errado, pois é apenas uma especulação. Shikaku, Omura e Koharu assentiram. Fujin não forneceu nada substancial. Ele apenas forneceu outro ponto de vista que era bem diferente do deles e fazia algum sentido, mas ainda era apenas uma especulação. Os três não perceberam que Hiruzen e Danzo estavam em um estado de espírito diferente. Fujin poderia ter notado, mas optou por ignorar. Afinal, ambos foram inteligentes o suficiente para entender o significado oculto. A sala ficou em silêncio mais uma vez enquanto todos, exceto Fujin, começaram a pensar sobre a situação atual e como lidar com ela. Capítulo 503. Mais de 5 minutos se passaram sem que uma palavra fosse dita. Finalmente Shikaku disse, não faz sentido perder tempo aqui. Vamos apenas continuar a investigação. Se recebermos mais informações, poderemos entender melhor o quadro. Do contrário, teremos que plantar uma isca e esperar os culpados caírem nessa. Caso contrário, a única opção é esperar até que eles ataquem novamente. Todos assentiram. Hiruzen disse, tudo bem, esta reunião termina aqui. Vou designar todos os ninjas Hyuga, Inuzuka, Yamanaka e Aburame disponíveis para fazer uma busca geral em toda a vila. Vou ligar para os líderes do clã aqui e informá-los da situação. Até mesmo os compostos do clã serão investigados. Alguém tem algum problema? Ninguém teve problemas. Hiruzen olhou para Fujin e disse, esses ninjas não serão capazes de detectar nenhuma nova estrutura escondida com a ajuda de selos de alto nível. Embora eu possa despachar outros grão-mestres, o número deles não é alto. Aldeia inteira? Todos os outros presentes ficaram surpresos com a pergunta de Hiruzen. Além de Shikaku e Fujin, a preocupação apareceu em seus rostos. Isso também incluiu os guardas da Anbu. No entanto, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Fujin assentiu e respondeu. Claro. Hiruzen respondeu. Ótimo. Mapeie todos os locais que estão escondidos com a ajuda de selos dentro da vila. Além disso, inspecione as bases abandonadas. Mantenha seu corpo principal por perto. Informarei quando os compostos do clã também puderem ser inspecionados.
Se possível, inspecione também alguns quilômetros fora das muralhas da vila. Fujin acenou com a cabeça e disse, tudo bem, vou começar. Fujin abriu a porta e desapareceu da sala. Hiruzen olhou para Shikaku e instruiu, Shikaku, fique em meu escritório. Você analisará todas as novas informações que vierem aqui. Ele olhou para seus velhos amigos e disse, vocês três podem examinar a investigação conduzida pelos ninjas que enviarei e garantir que nada seja esquecido. Eles assentiram e saíram da sala também, deixando apenas Shikaku e Hiruzen na sala. Os dois terão que passar em breve muitos pedidos. Fujin apareceu no topo do edifício Hokage. Embora sua expressão fosse clara, ele ainda se sentia muito estranho. Ele pensou, quando decidi matar alguns ninjas raiz para incomodar Danzo, nunca esperei que me pedissem para especular sobre o assunto e receberia a tarefa mais importante de investigação. É como se um juiz perguntasse a um assassino quem ele pensava ser o assassino e depois ordenasse ao assassino que encontrasse a arma do crime e verificasse os lugares onde ele poderia estar escondido. A situação é tão divertida e ainda assim não consigo rir. Fujin só conseguiu balançar a cabeça, incrédulo. Embora seu plano fosse bom, não deveria ser tão bom. Mesmo ele não conseguia entender como as coisas chegaram a esse estágio. Em um instante, 48 clones das sombras apareceram ao redor de Fujin. Todos se dispersaram instantaneamente. Embora Fujin tenha feito muitas coisas malucas no mundo ninja, seja o tumulto que ele causou na Terra do Vento, forçando Roshi a se transformar, massacrando Iva Junins ou matando Juzo, esta foi a primeira vez que ele faria algo maluco abertamente em Konoha e permitir que todos saibam que essa foi a ação dele. Hiruzen pediu a Fujin que investigasse cada base secreta dentro de Konoha. Isso incluía bases Zambu, bases raiz, bases secretas criadas pelos clãs ninja e qualquer outra coisa que existisse dentro e fora da vila. Ele exibiu duas coisas. A primeira foi a confiança de Hiruzen em Fujin. Depois de hoje, haverá muito pouco escondido de Fujin na aldeia. É por isso que todos no escritório de Hiruzen ficaram surpresos e preocupados. Danzo, por exemplo, não queria que Fujin ganhasse tanta autoridade. Infelizmente para ele, a situação não lhe permitiu falar, pois era sua raiz que enfrentava as perdas. Permitir que Fujin fizesse isso mostrou o quanto Hiruzen confiava em Fujin. Todos em Konoha ficarão cientes dessa confiança. Embora Hiruzen tivesse planejado deixar Fujin inspecionar Konoha mais cedo, ele não planejava deixá-lo investigar os compostos do clã. Ele mudou de ideia depois que as palavras de Fujin o ajudaram a perceber que Danzo poderia ter sido o responsável por todo o incidente. De certa forma, foi a recompensa de Fujin. Dito isto, se Hiruzen soubesse que Fujin era o responsável pelo incidente, quem sabia que expressão ele mostraria? O segundo aspecto exibido foi o poder de Fujin. Ser capaz de vasculhar toda a vila sozinho não era algo que um ninja comum pudesse fazer. E considerando que ele estava investigando, todos na vila saberiam que Fujin é um grão-mestre em Fuinjutsu daquele dia em diante. Embora Fujin adorasse manter suas habilidades em segredo, muitas pessoas já sabiam de suas realizações no Fuinjutsu. Então, não houve prejuízo em torná-lo público. Também lhe permitiu estabelecer seu prestígio e dissuadir alguém como Katsuliro de fazer qualquer movimento contra ele apenas por seu assento no conselho. À medida que seus clones se moviam, Fujin pensou, esta não foi a conclusão que planejei para lidar com Katsuliro. Então, novamente, também não é ruim. Ah bem, tanto faz. Eu não ligo. Se ele se tornar um grande problema, posso eliminá-lo também. Porém, preciso ter mais cuidado. Assim que Danzo conhecer, ele saberá que os ninjas raiz foram eliminados logo após nosso encontro. Se eu matar Katsuliro dentro de Konoha, levantarei suspeitas. Porém, se eu fizer isso fora de Konoha, posso remover todos os vestígios de seu corpo. Como ele desapareceu repentinamente, ele poderia se tornar um bode expiatório para colocar a culpa na situação atual. Afinal, embora Lightning não seja seu elemento principal, ainda é o segundo mais forte. Enquanto Fujin fazia planos ainda mais tortuosos, Danzo irritado e frustrado alcançou a base raiz. Embora nada pudesse ser visto em seu rosto, seu humor era terrível. Ele amaldiçoou internamente. Primeiro perdi mais de 1/3 dos meus subordinados. Então, Suzuki Fujin eliminou minha oportunidade de retomar meus antigos subordinados. A situação é terrível, não importa como eu a veja. Ele olhou para o ninja raiz ao lado dele e instruiu. Peça a Katsuliro para me encontrar em meu escritório imediatamente. O ninja raiz saiu rapidamente. Danzo amaldiçoou. Aquele sujeito inútil. Já se passou mais de 1 mês desde que dei a ele a ideia de ir contra Fujin. No entanto, ele ainda não fez nada, apesar da sugestão que plantei nele. Quando ele se tornou tão inútil? Agora que Hiruzen deu tal responsabilidade a Fujin, removê-lo do conselho seria 10 vezes mais difícil. Minutos depois, Katsuliro chegou à base raiz e encontrou Danzo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Danzo perguntou, você apresentou a proposta? Katsuliro ficou irritado. Primeiro, ele me fez vir aqui sem avisar e agora exige respostas de mim? Embora eu precise da ajuda dele, não sou seu subordinado. Embora Danzo tenha influenciado os pensamentos de Katsuliro com o Mangekyou Sharingan de Shizui, ele apenas utilizou a arrogância e a crença de Katsuliro de que ele era a melhor pessoa para representar os ninjas civis e colocá-lo contra Fujin. Ele não usou Mangekyou para tornar Katsuliro leal a ele, pois isso teria levantado suspeitas. Então, Katsuliro não era leal a Danzo nem era seu subordinado. Danzo estava usando sua inteligência para mantê-lo na linha. Infelizmente, a situação de Danzo piorou muito, obrigando-o a perder a paciência. Katsuliro respondeu, eu me encontrei com Fujin ontem e apresentei a proposta. Ele me pediu para redigir a proposta e a apresentará ao conselho, dando-me o crédito. Atualmente estou trabalhando nisso. O menino ainda está muito verde. Você não precisa se preocupar muito com ele ou fazer esquemas complicados. Tomarei o seu lugar no conselho num instante.
Como ele disse, Katsuhiro pensou. Ainda preciso do voto dele para ingressar no conselho. Vou suportar essa atitude por enquanto. Ao contrário de Katsuhiro, os pensamentos de Danzo eram exatamente o oposto. Ele ficou surpreso ao ouvir o que Katsuhiro havia dito. Ele pensou, ele lhe deu crédito tão facilmente? Não, não está certo. Como pode alguém que Hiruzen escolheu para se juntar ao conselho tão cedo ter a mente tão aberta? Ele deve ter percebido meu esquema. Contanto que ele diga que esta proposta foi apresentada por Katsuhiro e não tente forçá-la ao conselho, os líderes do clã estarão vigilantes contra Katsuhiro e não contra Fujin. Eles não terão motivos para eliminá-lo. E como ele não está roubando nenhum crédito, não posso difamá-lo. Um garoto tão astuto. A única coisa que posso fazer é arruinar a reputação dele entre os ninjas civis. Dito isto, ele será afetado pela opinião pública? Danzo não tinha certeza. Fujin andava abertamente e guiava alguém como Naruto, que era um páreo social e provavelmente a pessoa mais odiada de Konoha. Isso mostrou que Fujin não se importava muito com sua reputação. Vendo que Danzo estava perdido em pensamentos, Katsuhiro perguntou, por que você me ligou aqui? Danzo olhou para ele e respondeu, só para perguntar sobre o andamento da proposta. Você pode ir embora. Katsuhiro ficou irritado por ter sido chamado para um assunto tão pequeno. Ele deixou a base raiz sem trocar nenhuma gentileza. Danzo não se importou com isso. Ele tinha coisas mais importantes em que pensar. Ele pensou, Suzuki Fujin. Algo sobre esse garoto está terrivelmente errado, mas não consigo identificar o que exatamente está errado. Capítulo 504. Danzo relembrou todas as suas interações com Fujin. Quando ele despertou meu interesse pela primeira vez, Hiruzen se recusou a me deixar introduzi-lo na raiz. Isso não foi muito estranho, considerando a natureza de Hiruzen. No entanto, não há explicação de por que Fujin estava tão alerta quando o conheci. Mesmo na reunião do conselho, ele se opôs a mim e até desafiou Raiz para uma luta para provar seu ponto de vista. Os dois ninjas Raiz que enviei atrás dele desapareceram misteriosamente. E hoje suas palavras fizeram com que Hiruzen suspeitasse de algo que não fiz e me colocou em uma posição terrível. Eu só sofri perdas por causa desse garoto. Sem falar que porque a casa dele está coberta de tantos selos. Achei que era apenas uma armadilha para me induzir a cometer um erro. Mas quanto mais descubro sobre esse garoto, mais sinto que algo nele está terrivelmente errado. Mesmo este incidente, eu manipulei Katsuhiro para fazer um movimento contra ele. No entanto, ele de alguma forma conseguiu paralisar Katsuhiro por mais de 5 semanas. E no dia em que conheceu Katsuhiro, 15 ninjas Raiz morreram. Era como se isso fosse uma retaliação por eu ter manipulado Katsuhiro para fazer um movimento contra ele. É que falta muita informação. Por que ele estava tão em guarda contra mim? Por que ele eliminaria qualquer ninja Raiz que o seguisse? Como ele poderia vincular as ações de Katsuhiro a mim? E como ele poderia, alguém que não tem histórico de usar relâmpago, matar 15 ninjas com jutsus de relâmpago e replicar um jutsu de alto nível como Chidori? Danzo não teve resposta para nenhuma de suas perguntas. Na verdade, ele não conseguia nem dar um palpite, pois não havia informações relevantes para essas questões. Foi por isso que Danzo não tinha certeza se o que pensava era verdade ou não. Na verdade, até ele achou sua análise completamente absurda. Não havia sequer um indício de prova de que Fujin fez algo disso. Se ele contasse isso para outra pessoa, eles olhariam para ele como se algo estivesse errado com seu cérebro. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo em Fujin era estranho. Danzo decidiu, preciso colocá-lo sob vigilância mais uma vez. O único problema é que ele é extremamente cuidadoso. Nada dentro de sua casa pode ser espionado. Mesmo em seu campo de treinamento ele é extremamente cuidadoso. Mesmo os bugs não podem entrar sem serem detectados. A última vez que o espiei, não encontrei nada substancial sobre ele. Ao contrário de outros na aldeia, também não posso ameaçar as pessoas próximas a ele. Ele é órfão e fica quase sempre sozinho. As poucas pessoas de quem ele poderia ser considerado amigo também são bastante fortes ou bem relacionadas. Há muito pouco que eu possa fazer contra ele. Danzo estava preocupado. Ele havia decidido agir, porém suas opções eram extremamente limitadas e sem muita esperança. Embora vivessem em um mundo mortal de ninjas, até mesmo os ninjas tinham fraquezas e Danzo se especializou em explorá-las. No entanto, Fujin não tinha nenhum. Danzo não pôde deixar de murmurar. Agora vejo por que você o comparou ao sensei. Ele é quase um ninja perfeito. Ele pode ser o oponente mais difícil que enfrentei. No entanto, não posso nem ter certeza se ele está me enfrentando ou se isso está tudo na minha cabeça. Enquanto Danzo estava em um dilema e se perguntando o que deveria fazer, seja sobre Fujin ou seus subordinados mortos, de repente ele ouviu uma comoção. Ele parou de pensar e olhou na direção de uma das entradas da sede da Raiz. Na entrada da base, 2 ninjas Raiz estavam extremamente alertas, como se estivessem enfrentando um inimigo. Um deles perguntou, Suzuki Fujin, por que você está tentando entrar na sede do Raiz sem autorização? O clone de Fujin respondeu, não autorizado? Lord Okage ordenou que eu inspecionasse todas as bases da vila. Mesmo o ancião Danzo não se opôs a ele. Pare de me bloquear, ou então serei forçado a prender vocês dois antes de revistar a base. Os 2 ninjas Raiz ficaram tensos. Ao contrário de outros em Konoha, os ninjas Raiz estavam bem cientes de quão difícil era lidar com Fujin. De repente, a figura de Danzo apareceu atrás deles e perguntou, o que está acontecendo aqui? Os ninjas Raiz ficaram aliviados ao ver que Danzo havia aparecido. Antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, o clone de Fujin disse, é bom ver você, ancião Danzo. Esses 2 estavam me impedindo de realizar a tarefa que Lord Okage me designou. A expressão de Danzo ficou sombria quando ele percebeu. Ele quer revistar a sede da Raiz? Eu caí tanto que até uma criança quer me desrespeitar tanto? O clone de Fujin observou cuidadosamente a reação de Danzo. Embora não pudesse ser observado muito, ele podia ver claramente o quão provocado Danzo estava. Ele riu internamente e pensou,
Você tem o direito exclusivo de criar problemas para os outros? Deixe-me ver o quanto você aguenta, Danzo. Depois que você cometer um erro, contarei a você como é ser vítima pelo menos uma vez. Embora o plano de Fujin de criar problemas e distração para Danzo tenha funcionado excelentemente, Fujin percebeu que Danzo ainda poderia atacá-lo se estivesse relacionado ao encontro com Katsuhiro e a morte de seus subordinados acontecendo no mesmo dia. Nesse caso, ele incomodaria Fujin mais uma vez. Sendo esse o caso, Fujin decidiu provocá-lo imediatamente. A última vez que Fujin provocou Danzo, ele não recebeu muita resposta dele. Se isso acontecesse mais uma vez, Fujin ficaria feliz, pois não enfrentaria muitos problemas. Se Danzo agisse o contrário, Fujin também não se importaria. Foi uma boa oportunidade para que sua identidade Akuro fosse revelada de verdade. Embora isso aumentasse as suspeitas de Danzo, seria inútil, pois ele já estaria suspeitando de Fujin e ainda não teria nenhuma prova. Enfrentando o clone de Fujin, Danzo disse: a razão pela qual Hiruzen pediu para você investigar é porque o número de grão-mestres é baixo. O clone de Fujin perguntou com indiferença: tem certeza de que não quer que eu dê uma segunda olhada, Elder Danzo? Danzo respondeu: tenho certeza. O clone de Fujin disse: tudo bem. Vou relatar ao Lord Okage que você assumiu a responsabilidade de inspecionar esta base. O clone de Fujin desapareceu em uma nuvem de fumaça. Imediatamente a expressão de Danzo ficou muito feia. Até mesmo seus subordinados raiz puderam ver o quão enfurecido ele estava. Ele amaldiçoou internamente. Tanta arrogância. Não consigo me lembrar da última vez em que me senti tão insultado. A raiva de Danzo não foi injusta. Embora alguns se opusessem aos seus métodos, era fato que ele era altamente respeitado devido à sua força, astúcia e posição. Desde o fim da primeira grande guerra ninja, ele não conseguia se lembrar de nenhum caso em que tivesse sido tão humilhado. Se houvesse algum incidente ainda mais humilhante, então seria Tobirama nomeando Hiruzen como terceiro Hokage antes de sua morte. Danzo se virou sem falar com seus subordinados. Ele caminhou até Torune e ordenou: assim que Suzuki Fujin terminar sua busca, você ficará de olho nele. Leve 4 ninjas raiz com você. Torune ficou surpreso. Ele perguntou: mas Lord Danzo, o assassino ainda está em liberdade. Seria sensato dispersar nossas forças secretamente? Torune não estava preocupado com sua morte, mas perder mais 5 ninjas capazes seria um golpe mortal para a raiz. Danzo balançou a cabeça e disse: se um ataque acontecer com você enquanto você o espiona, ele sentirá isso e será forçado a ajudá-lo. Pode ser uma boa maneira de atrair o atacante. Torune ficou surpreso com a lógica. No entanto, pensando bem, era completamente correto. Fujin não poderia ficar parado se uma briga começasse na aldeia. Torune perguntou: para que estaremos espionando? Danzo respondeu: nada específico. Ele parece limpo superficialmente, mas tenho suspeitas de que ele esteja envolvido neste incidente de alguma forma. Fique de olho nele e veja se há algo estranho nele. Se minha intuição estiver correta, então nós salvará Konoha de uma grande tragédia no futuro. Torune ficou surpreso com a seriedade de Danzo. Ele imediatamente disse: tudo bem, vou começar a espioná-lo assim que ele terminar de escanear a vila. Danzo acenou com a cabeça e saiu. No topo do edifício Okage, Fujin recebeu as memórias de seu clone e um sorriso apareceu em seu rosto. Ele abriu os olhos e olhou para a localização da base raiz. Ele pensou: assim como a sede da Anbu, a sede da raiz também é grande. Ao contrário das 4 bases auxiliares que mirei na noite anterior, a base principal é enorme. Existem vários pisos subterrâneos na base. Ver tudo que ele está planejando nessas bases subterrâneas teria sido interessante. Embora eu tenha estado na Anbu, nunca vi aquele clã Sakai Jounin, que capturamos depois de nos tornarmos Chunins. Se ela ainda estiver viva, suspeito que esteja sendo mantida na sede raiz. Eu me pergunto o que mais está escondido lá e o quanto Hiruzen sabe. Capítulo 505. Enquanto Fujin e Danzo tiveram seu pequeno confronto, Hiruzen se reuniu com os líderes do clã e os informou sobre a situação. Embora eles estivessem descontentes com a busca em seus compostos de clã, ninguém se opôs a Hiruzen. Afinal, se alguém que pudesse eliminar silenciosamente 15 ninjas raiz se escondesse em seus compostos de clã ou bases secretas, então todo seu clã poderia estar em perigo. Sem quaisquer restrições, os clones de Fujin vasculharam metodicamente toda a aldeia. Escusado será dizer que foi tudo uma encenação. Com sua técnica de detecção de espaço-tempo, não havia muito que pudesse esconder dele de qualquer maneira. Sem mencionar que o culpado era ele. Como ele encontraria mais alguém? Ele apenas aproveitou a oportunidade para verificar todas as bases secretas dentro de Konoha e deixou a marca do deus voador do trovão secretamente sempre que pôde. Ele já havia colocado milhares de marcos dentro da aldeia. No entanto, agora ele poderia realmente afirmar que havia marcado toda a aldeia. Uma vez que seu alcance aumentasse, ele poderia aparecer em quase qualquer lugar dentro da aldeia. A menos que a vila fosse destruída, Fujin logo poderia ser considerado invencível dentro de Konoha. É claro que sua busca não foi totalmente restrita. Embora os clãs não o tenham impedido como Danzo, seus ninjas ainda o seguiam quando ele inspecionava os compostos do clã ou bases secretas. Como tal, seus clones não poderiam marcar descaradamente todos os lugares ali. Independentemente disso, ele ficou satisfeito com o que fez. Afinal, esses foram benefícios não intencionais de sua jogada contra Danzo. Além disso, essa busca se tornou de conhecimento comum entre os ninjas. Quase todos os ninjas do clã tomaram conhecimento de tal busca, apesar de não saberem o motivo da busca. Alguns ninjas civis também notaram. Aqueles que não perceberam logo saberiam disso por meio de amigos que faziam parte de clãs ninja. Dentro de alguns dias, o fato de Fujin poder sustentar dezenas de clones das sombras por horas e sua conquista de grande mestre em Fuinjutsu seria conhecido por todos os ninjas de Konoha.
Um desses ninjas civis foi Katsuhiro. Ele ficou pasmo com o que havia descoberto. Ele imediatamente percebeu. Então é por isso que Danzo parecia tão irritado. Como ele de repente conseguiu autoridade para fazer algo assim? Merda, se ele for um grande mestre em Fuinjutsu, então ocupar seu lugar será extremamente difícil. Todo mundo quer ter um bom relacionamento com um grande mestre Fuinjutsu. No entanto, como ele se tornou um grão-mestre do nada? Eu nem sabia que ele era um Seal Master, muito menos um grão-mestre. O que eu faço agora? Escusado será dizer que os espiões também saberiam disso. Porém, vendo quão tensa Konoha estava, eles não se atreveram a enviar mensagens até que as coisas se acalmassem. A busca continuou durante toda a noite e só terminou no final da tarde do dia seguinte. Fujin já havia cumprido sua parte, mas ainda precisava se coordenar com os ninjas especializados em detecção para garantir que não houvesse ninguém escondido na vila. Embora não tenham conseguido encontrar nenhum culpado por razões óbvias, eles encontraram alguns espiões que estavam escondidos em Konoha fingindo ser civis. Isso garantiu que o departamento de tortura e interrogatório em Konoha se divertisse por alguns dias. No escritório Okage havia várias pessoas, incluindo Fujin. Hiruzen e Shikaku estavam ocupados analisando todas as informações coletadas, caso percebessem algo que outros pudessem ter perdido. Os líderes da equipe de detecção também estavam fazendo relatórios. Quanto a Fujin, ele estava sentado em um lado da sala, observando todos trabalharem arduamente para encontrar a pessoa sentada naquela mesma sala. Ele olhou para Hiruzen e Shikaku e pensou, embora Danzo possa ser o mais tenso, ver esses dois caras preguiçosos trabalhando duro também é um benefício decente. Basta olhar para suas expressões cansadas e exaustas. Mesmo nessas circunstâncias, os dois não param de atuar. Fujin não pôde deixar de admirar os dois. Ele pensou, todo esse trabalho pode ser feito facilmente em poucos minutos enviando spam para Shadow Clones. Ambos têm chakra mais que suficiente para isso. Quanto à sua inteligência, são provavelmente as pessoas mais inteligentes que conheci. Não há como nenhum deles não pensar nisso. Em vez disso, eles simplesmente não fazem isso. Se eles fizeram isso pelo menos uma vez, outros perguntarão por que não fazem isso todas as vezes. Assim que começarem a fazer isso todas as vezes, todos verão quanto mais tempo livre têm. Então, eles simplesmente empilharão mais trabalho sobre eles. Em essência, sua carga de trabalho aumentará várias vezes e a quantidade de tempo que eles terão para trabalhar permanecerá a mesma. Não admira que eles sejam tão inflexíveis em não usar o Jutsu Shadow Clone dentro deste edifício. Agora que penso nisso, Tsunade provavelmente fez o mesmo também. Ela poderia usar a papelada como motivo para ficar irritada e afastar qualquer um que viesse incomodá-la desnecessariamente. Afinal, quem iria querer mexer com ela quando ela está de mau humor? Eu preciso aprender com eles também. Desta vez, os benefícios foram muito altos, então tudo bem. Da próxima vez, devo evitar usar Shadow Clones para tais tarefas. Embora eu possa lidar com isso, será irritante se for solicitado muitas vezes. O trabalho no escritório continuou por mais 3 horas. O trabalho de Fujin era apenas mapear os locais escondidos pelos selos. Ele já havia terminado com isso há muito tempo. Hiruzen apenas o fez ficar caso percebesse alguma discrepância nas informações reportadas pelos sensores. Depois que todos os dados foram examinados, Shikaku suspirou e murmurou, não há nenhum vestígio. Não encontramos nenhuma base nova. Quem quer que tenha sido fez um trabalho minucioso. Apenas Fujin, Shikaku, Hiruzen e os guardas da Anbu ainda estavam na sala. O resto foi embora. Hiruzen suspirou também e disse, sim, não há nada. O trabalho é muito limpo. Sua expressão ficou séria quando ele murmurou. O atacante foi tão meticuloso que já é suspeito. Shikaku concordou com as palavras de Hiruzen, mas não expressou sua opinião. Ele pensou, parece que ele já está suspeitando de alguém. Escusado será dizer que Hiruzen estava suspeitando de Danzo. No entanto, assim como Danzo, ele também percebeu alguns problemas. Ele pensou, é provável que apenas alguém como Danzo possa fazer algo assim. Uma vila inimiga ou mesmo Orochimaru fazendo algo assim deixará algumas pistas. Mas com a experiência de Danzo, não teria sido um problema para ele plantar alguma evidência para desviar minha atenção para outro lugar. Por que ele não fez isso? Ele não conseguia pensar em um motivo. Vendo os dois pensando, Fujin bocejou e disse, não durmo há quase 2 dias. Além disso, usar tantos clones está me dando muitas dores de cabeça. 2 precisam de alguma coisa. Hiruzen assentiu e disse, bom trabalho nos últimos dias. Você pode ir embora. Fujin acenou com a cabeça e desapareceu da sala. Enquanto isso, Shikaku se perguntava, ele estava realmente cansado ou estava pegando pistas de nós? Um jovem tão problemático. Fujin voltou para sua casa depois de piscar algumas vezes. Ele ativou sua técnica de detecção de espaço-tempo e, surpreendentemente, não havia ninguém por perto de olho em sua casa. Ele se perguntou, será que Danzo decidiu não me confrontar? Ou ele está planejando atacar de alguma outra forma? Ah bem, eu cuidarei disso quando chegar a hora. Embora Fujin tenha aprendido com os dois, ele estava realmente com muito sono. Ele não havia consumido nenhuma pílula de soldado desta vez. Ele rapidamente entrou em sua casa, limpou-se e adormeceu. Embora a aldeia estivesse bastante tensa, Fujin não tinha motivos para se preocupar. Infelizmente, sua especulação não estava correta. 1 hora depois de adormecer, 5 ninjas raiz liderados por Torune começaram a espionar sua casa. Como nenhum deles usou chakra ou ficou olhando para a casa por muito tempo e ficaram a uma grande distância, os selos da casa dele não pegaram nada. Afinal, Torune já havia tentado espionar Fujin antes. Ele sabia o quão louca era sua casa. Todos os ninjas raiz sabiam que a verdadeira espionagem só seria realizada quando Fujin não estivesse em sua casa. Como dormiu bem cedo, Fujin acordou cedo também. Eram apenas 3 da manhã quando ele acordou. Ele se espreguiçou e estava prestes a se refrescar quando ativou sua técnica de detecção de espaço-tempo por hábito. De repente, toda a preguiça desapareceu quando seus olhos ficaram sérios.
Capítulo 506. Uma pitada de loucura apareceu nos olhos de Fujin e um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele pensava. Hehe, afinal você fez sua jogada, Danzo. Bom, agora deixe-me ver se você é habilidoso o suficiente para garantir que a raiz sobreviva. Embora os ninjas raiz fossem habilidosos o suficiente para se esconder dos campos de chakra mesmo quando alguém tão habilidoso como Fujin o usava, eles não tinham ideia sobre a outra habilidade de Fujin. Até Danzo estava completamente inconsciente. Ele nunca imaginou que os espiões que enviou seriam detectados em um instante. Se ele soubesse que Fujin tinha tal habilidade, não teria se incomodado em enviar ninguém para espioná-lo. Mesmo que Fujin não retaliasse, os espiões só viriam o que Fujin queria mostrar a eles, o que poderia fazer a raiz cair em uma armadilha. Infelizmente para Danzo, Fujin não tinha mais intenção de continuar jogando. Ele planejou aproveitar esta oportunidade para agravar completamente a situação. Neste dia aconteceriam 2 eventos que enviariam ondas de choque por toda Konoha que seriam lembradas por um bom tempo. Um deles também traria de volta algumas lembranças desagradáveis. Fujin caiu de volta na cama. O sono recuperou a maior parte de seu chakra, mas ele ainda não estava em plena capacidade. Era compreensível, pois ele mantinha muitos clones das sombras. No entanto, nesta circunstância, isso foi uma coisa boa. Um Shadow Clone, com 20% de seu chakra máximo, apareceu ao lado de sua cama. Sem dizer uma palavra, disfarçou-se perfeitamente e desapareceu da sala. Nenhum dos 5 ninjas raiz ao redor da casa de Fujin detectou o clone das sombras saindo do subsolo. Houve 2 razões principais para isso. Em primeiro lugar, os ninjas raiz não ousaram ativar abertamente seus campos de chakra. Em segundo lugar, os métodos de ocultação de chakra de Fujin eram extremamente bons e seu clone saiu por um lugar onde nenhum dos 5 estava presente. Minutos depois, o clone de Fujin chegou aos arredores da sede raiz. Ele pensou, ontem apareci na porta da frente. Porém, com uma base tão grande, tenho inúmeras formas de entrar. Mesmo que esta base esteja muito bem escondida e protegida com selos, Raiz atualmente não tem mão de obra para defender seu quartel-general principal. Claro, é também porque eles não esperam ser atacados em primeiro lugar. Afinal, Konoha será quem receberá o golpe primeiro, antes que qualquer atacante chegue ao quartel-general. Danzo tinha apenas 26 ninjas raiz restantes após a façanha de Fujin há 2 noites. Destes, 5 estavam fora da casa de Fujin, enquanto outros 5 estavam fora da aldeia treinando as crianças do País da Água em um local secreto. Além disso, 2 foram implantados na capital do fogo, um sempre seguiu Naruto e um estava escondido na Ambu. Como resultado, a enorme sede do Raiz tinha apenas 12 ninjas raiz junto com Danzo. Mesmo entre eles, 5 dos ninjas raiz estavam nos laboratórios subterrâneos nos 2 níveis mais baixos da sede raiz, o que significa que apenas 7 estavam disponíveis para ficar de olho em sua base. Consequentemente, eles não podiam prestar atenção a todas as entradas na sede raiz. É claro que Danzo há muito selou esses pontos de entrada. O clone de Fujin estava parado na frente de um desses pontos de entrada selados. Os olhos do clone brilharam quando ele começou a estudar os selos. Ele assentiu ao perceber, nada mal. Até eu precisarei de algum tempo para decodificar esses selos e entrar sem ser detectado. Sem mencionar que existem alguns selos que não reconheço. Infelizmente não tenho tempo para estudá-los lentamente. Bem, mesmo que eu fizesse, eles me detectariam em pouco tempo. Então, não há necessidade de se preocupar com a furtividade. A lâmina do espírito do trovão apareceu em sua mão direita, mas o punho estava coberto por suas mangas compridas. O formato da lâmina não se parecia em nada com uma espada, e em vez disso parecia uma bola de relâmpago. Em um instante, quase 35% do chakra do clone foi transformado em relâmpago e transferido para a bola relâmpago. Um pico de chakra tão grande fora da sede da raiz foi captado pelos selos. Alguns sensores e Danzo também sentiram isso. Danzo pensou, que diabos? Ele imediatamente fez um selo de mão para ativar todos os selos defensivos na sede da raiz. Infelizmente, ele não foi rápido o suficiente. O clone de Fujin chutou a entrada do selo, destruindo-a antes que os selos pudessem ser ativados. Imediatamente, os 5 ninjas raiz nos laboratórios ativaram as defesas para garantir que os laboratórios permaneceriam seguros. Os 2 que estavam com Danzo ficaram em alerta para proteger Danzo. Quanto aos 5 restantes, eles correram em direção ao local de onde o clone de Fujin havia invadido. Infelizmente para eles, aqueles poucos segundos foram tudo que o clone de Fujin precisou para sobrecarregar a bola relâmpago com quase 99% de seu chakra. Assim que 3 ninjas raiz apareceram, ele acenou com o braço direito em uma ação cortante, liberando todos os relâmpagos armazenados dentro da lâmina do espírito do trovão. Liberação de relâmpago, jutsu de inundação relâmpago. Os ninjas raiz que acabaram de chegar ficaram chocados. Embora estivessem preparados para a guerra, nenhum deles esperava enfrentar um ataque tão devastador antes mesmo de poder ver adequadamente o intruso. O que mais os chocou foi a enorme quantidade de chakra que eles estavam sentindo pelo ataque, apesar de não serem um sensor. O clone de Fujin sobrecarregou o jutsu com quase todo o seu chakra. Isso foi 20% do chakra de Fujin. Porém, com a amplificação da lâmina do espírito do trovão, o ataque foi equivalente a 200% do chakra de Fujin. Era importante saber que as reservas de chakra de Fujin estavam quase no mesmo nível que as de Hiruzen. Embora as reservas de chakra de Hiruzen tenham se deteriorado com a idade, ele ainda era um ninja formidável e seu lugar no nível S era inabalável. Muito poucos ninjas tinham reservas de chakra superiores às dele. Quanto aos ninjas que tinham o dobro de chakra que ele, eles poderiam ser contados nos dedos de uma mão se os Jinchurikis não fossem considerados. E mesmo eles nunca usariam todo o seu chakra em um único ataque.
O que a Anbu de nível Jounin estava enfrentando era um ataque de um nível raramente visto no mundo ninja. Os 3 ninjas raiz, assim como os 2 que não estavam muito longe, foram atingidos pelo relâmpago num piscar de olhos. Eles nem tiveram a chance de se defender e foram destruídos em poucos instantes. Embora Danzo não tenha conseguido ativar os selos na entrada selada a tempo, ele ativou os selos restantes na sede. Como resultado, toda a base tornou-se muito resiliente. Cada parede poderia suportar alguns jutsus de Hankia antes de desmoronar. Infelizmente para Danzo, Lightning se especializou em penetrar obstáculos como paredes. E o ataque poderia ser considerado um jutsu de pico de classificação S em termos de pura destruição. O relâmpago imediatamente começou a se espalhar pela sede da raiz. O jutsu de Fujin era uma variação do jutsu Liberação de Relâmpago, Falsa Escuridão, e era bastante semelhante a ele. A única diferença foi a quantidade de chakra infundido no jutsu que fez com que a natureza do jutsu mudasse. Essa mudança pôde ser vista na sede raiz. Se o espectador tivesse assistido a esta cena, pareceria que houve uma inundação de raios dentro da sede raiz, espalhando-se em todas as direções e atravessando todos os obstáculos. Foi uma cena de um pesadelo. Em seu escritório, os olhos de Danzo se arregalaram em choque e descrença ao sentir a quantidade de chakra no ataque e a facilidade com que sua base estava sendo destruída. Ao lado dele, Yamanaka Fu disse nervosamente, Senhor Danzo. Apesar de ser um Elite Jounin, Fu não tinha confiança em ser capaz de resistir ao ataque. Danzo imediatamente teceu selos de mão enquanto dizia, mova-se atrás de mim. Liberação de vento, jutsu de ondas de vácuo em série. Imediatamente Fu e o outro ninja raiz foram atrás de Danzo. No exato momento em que Danzo terminou de tecer os selos de mão, o relâmpago atravessou as paredes de seu escritório e se moveu em sua direção quando ele exalou seu jutsu. Várias ondas de vácuo atingiram continuamente a inundação de relâmpagos e continuaram bombardeando o ataque por alguns segundos. O relâmpago em direção a Danzo foi finalmente parado. Apenas algumas cargas relâmpago conseguiram atravessar o vento intenso e atingiram os 3. Eles não eram fortes o suficiente para causar-lhes qualquer dano. Danzo e os 2 ninjas raiz com ele estavam seguros. No entanto, seus humores eram tudo menos calmos. Até Danzo estava extremamente tenso. Ele pensou, felizmente o relâmpago não estava totalmente concentrado em mim. Caso contrário, eu não teria chance de pará-lo sem usar a liberação de madeira ou sacrificar o olho de Shizui usando Izanagi. Nem tive tempo de tirar os selos do braço direito. Qual bastardo maluco atacou minha base? E quem é forte o suficiente para desencadear tal ataque? Mesmo Hiruzen não deveria ser capaz de fazer algo assim. Embora Danzo tenha impedido que a inundação de relâmpagos o atingisse, ela continuou se espalhando em outras direções. Em segundos, 3 andares subterrâneos estavam completamente em ruínas. Felizmente, embora os selos não fossem fortes o suficiente para impedir a inundação de relâmpagos, eles lentamente reduziram o poder da inundação de relâmpagos, pondo fim à destruição. Infelizmente, a destruição causada pelo relâmpago até aquele momento foi muito grande. Os 3 andares superiores desabaram completamente, forçando Danzo e os 2 ninjas raiz a evacuarem rapidamente. Se não fosse pelo fato do clone de Fujin não ter atingido os pilares, toda a base poderia ter desabado. Felizmente para Danzo, os laboratórios dos 2 andares inferiores não foram danificados. No entanto, a perda ainda foi extremamente alta. Danzo estava extremamente zangado. Infelizmente, ele não sabia que este era apenas o primeiro passo do plano de Fujin. Nenhuma única pessoa em Konoha consideraria a possibilidade de um ataque tão massivo ser apenas uma distração. Os próximos passos de Fujin ameaçariam a existência de raiz de uma forma que Danzo nunca teria imaginado. A única questão era se Fujin teria sucesso em seu objetivo ou se Danzo conseguiria defender sua raiz. Capítulo 507. Embora a vila estivesse tensa, poucas pessoas em Konoha estavam realmente cientes do que estava acontecendo. Apenas os ninjas com autoridade estavam cientes da morte dos ninjas raiz. Os demais estavam apenas cumprindo ordens e não receberam nenhuma informação. Mesmo alguém como Gai não tinha ideia do que realmente estava acontecendo na aldeia. Afinal, o raiz deveria ser dissolvido. Além disso, divulgar tais notícias poderia causar pânico na aldeia. É claro que não estar ciente também deixou todos tensos. No entanto, como não encontraram ninguém na longa busca, a aldeia relaxou um pouco. A maioria dos ninjas achava que era apenas um exercício caso algo acontecesse. A aldeia dormia pacificamente. De repente, vários ninjas sentiram um enorme pico de chakra, apesar de não terem nenhum campo de chakra ativado. Ao mesmo tempo, sentiu-se um tremor numa parte da aldeia. Afinal, a sede da raiz foi criada no subsolo. Quando o clone de Fujin destruiu 3 andares subterrâneos em um único ataque, causou um mini terremoto na área próxima. Dormindo em seu quarto, os olhos de Hiruzen se abriram. Ele imediatamente piscou e apareceu no topo do telhado. Momentos depois, 4 guardas da Anbu apareceram atrás dele. Ele olhou confuso para a sede da raiz e se perguntou, o que diabos está acontecendo lá? Uma assinatura de chakra tão massiva. Por um momento pensei que o 9 caudas tivesse se soltado novamente. Felizmente, o chakra é muito menor. Mesmo assim, o que está acontecendo? Ele imediatamente começou a se mover em direção à sede da raiz. Cenas semelhantes aconteceram por toda a aldeia. Cada líder do clã acordou. Ao contrário de Hiruzen, eles não se moveram e, em vez disso, enviaram alguns esquadrões Jounin para verificar o que estava acontecendo e reforçar Hiruzen. Vários ninjas civis, incluindo Gai, caminhavam em direção à origem da explosão. Memórias do ataque da 9 caudas ressurgiram nas mentes de várias pessoas. E assim como todo mundo, os olhos de Fujin se abriram em seu quarto também. Em instantes, ele estava no topo de sua casa. Na verdade, ele era ainda mais rápido que Hiruzen, mas ao contrário de Hiruzen, ele apenas observava a sede da raiz. Ele olhou naquela direção com uma expressão que dizia que ele estava se perguntando o que estava acontecendo enquanto espalhava seu campo de chakra em direção ao local.
Escusado será dizer que Fujin não foi o único olhando para a sede raiz. Os 5 ninjas raiz também olharam para a fonte da explosão. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que a sede raiz havia sido atingida. E sentindo quão forte foi a explosão, eles não puderam deixar de ficar preocupados. Todos os 5 decidiram que a missão de vigiar Fujin poderia ser adiada. Em um momento, todos os 5 começaram a se mover em direção à sede raiz. No entanto, no momento em que decidiram fazê-lo, Fujin pôde sentir o chakra deles. Uma carranca apareceu em seu rosto quando 5 clones das sombras apareceram ao lado dele. Todos os 5 piscaram e lançaram uma kunaikada, bloqueando o caminho dos 5 ninjas raiz. Eles pararam quando os clones de Fujin ficaram em seu caminho. Aburame Toruni gritou com raiva. Suzuki Fujin, por que você está nos atacando e bloqueando nosso caminho? A vila está sob ataque. Fujin pescou alguns metros atrás de Toruni e disse, é isso que eu quero perguntar. A vila está sob ameaça e vocês 5 estão cercando minha casa em vez de procurar o culpado? Toruni e os ninjas raiz entenderam imediatamente porque Fujin os havia bloqueado. Toruni imediatamente se virou e disse, foi apenas uma coincidência. Este não é o momento para discutir sobre isso. Precisamos reforçar Lord Danzo. Fujin bufou e perguntou com uma pitada de raiva. Então foi uma coincidência que 5 de vocês estivessem cercando estrategicamente minha casa durante a noite, bem quando o ataque aconteceu? Foi causado por alguém dentro da aldeia vendo quão suspeitos vocês 5 são. Só posso presumir que vocês estão trabalhando com o culpado. A acusação de Fujin os surpreendeu. Eles nem imaginavam como Fujin chegou a essa conclusão. Um dos ninjas raiz amaldiçoou, bastardo. Pare com sua acusação sem sentido. Saia do caminho. Caso contrário, assumiremos que é você quem está trabalhando com o culpado. Fujin respondeu. Você está acusando um membro do conselho de trabalhar com o inimigo? Ótimo. Muito bom. Espero que você tenha provas para apoiar sua afirmação. Vendo como você estava espionando um membro do conselho, não tenho escolha a não ser prenda vocês 5 agora mesmo. Não resistam ou não vou me conter. Imediatamente, todos os 5 clones da sombra se prepararam para uma batalha. Uma espada apareceu na mão direita. Os 5 ninjas raiz imediatamente ficaram tensos. Eles tinham ouvido falar sobre o quão forte Fujin era. Toruni disse, não faça nenhuma loucura, Fujin. Estávamos apenas em uma missão. Fujin riu e disse, uma missão para espionar um membro do conselho? Boa sorte para explicar isso ao Lord Okage e ao conselho. Quanto a fazer qualquer loucura, depende se você será obediente ou resistirá. As palavras de Fujin deixaram pouco espaço para a discussão. Ele foi autoritário desde o início. Era como se ele estivesse procurando problemas. Porém, considerando a situação, os ninjas raiz não acharam estranho. Qualquer outra pessoa no poder reagiria da mesma forma se estivesse sendo espionada. Não muito tempo atrás, um clã inteiro estava prestes a se revoltar devido a esse fator. Os ninjas raiz trocaram olhares. Sem qualquer comando, todos os 5 atacaram ao mesmo tempo. 4 moveram-se para atacar os clones enquanto Toruni recuou para atacar Fujin. Suas mãos ficaram roxas quando ele estendeu o braço na direção de Fujin, com o objetivo de tocá-lo. Em resposta, Fujin levantou o braço direito e estendeu 2 dedos. O vento começou a fluir em volta dos dedos. Liberação de vento, Jutsu lâminas de vento. Imediatamente, algumas lâminas de vento se formaram e se moveram em direção a Toruni, cujos olhos se arregalaram. Ele cerrou os dentes e se moveu para desviar das lâminas do vento. Infelizmente, a distância era pequena demais para evitar todos eles. No entanto, ele ainda passou pelas pás do vento, esquivando-se da maioria delas e apenas sendo atingido pelas lâminas que não o machucariam gravemente, para que ele pudesse continuar avançando. Vários cortes profundos se abriram em seu corpo. No entanto, ele cerrou os dentes e continuou avançando enquanto pensava. Pelo que Lord Danzo disse, não serei capaz de derrotá-lo à distância. Seus jutsus de vento terão muita vantagem. A única maneira de derrotá-lo é tocá-lo. Com grande determinação, ele chegou a apenas 1 metro de Fujin e deu um soco nele. Fujin levantou casualmente o braço e recebeu o soco. Ao mesmo tempo, a palma esquerda de Fujin bateu no estômago de Toruni, fazendo-o vomitar sangue. No entanto, Toruni ficou extremamente satisfeito. Fujin podia sentir que ele estava sorrindo, embora Toruni estivesse usando uma máscara. O braço de Fujin começou a ficar roxo quando Toruni disse, esta é minha especialidade. Já que você me tocou, você será envenenado. Deixe-nos ir, caso contrário, você encontrará seu fim aqui, Suzuki Fujin. Ele pensou, embora ele seja forte, ele ainda é muito verde. Numa batalha, não importa quem é mais forte. O que importa é quem ganha. Se ele tivesse se mantido firme e mantido distância, eu não teria tido uma vida fácil contra ele. Agora, ele perderá devido à sua arrogância. De repente, Toruni percebeu algo. Ele não conseguia usar seu chakra. A mão esquerda de Fujin aplicou o selo automaldito nele. E apesar de envenenado, não havia medo no rosto de Fujin. Ele ouviu uma voz atrás dele dizer, o clã Aburame, hein? Que método único de usar insetos. Esta é a primeira vez que vejo algo assim. Infelizmente para você, é inútil contra um clone das sombras. Toruni imediatamente virou a cabeça e viu Fujin parado a uma distância segura. Um pouco atrás dele, os 4 ninjas raiz restantes já foram eliminados. Todos tinham o selo automaldito e foram nocauteados. Ele pensou, eu ataquei um clone das sombras. Ele enviou um clone das sombras para me surpreender? Não admira que ele fosse tão destemido. Achei que ele era simplesmente arrogante. Dito isto, este é um clone ou o corpo real? Toruni não tinha certeza. Fujin disse, pare de resistir. Se seus insetos atacarem depois que você estiver inconsciente, não terei escolha a não ser matar todos eles. Toruni disse, espero que você saiba o que está fazendo, Suzuki Fujin. Um grande número de insetos minúsculos começaram a sair de seu corpo. No entanto, Toruni não recebeu nenhuma resposta, a não ser um soco no estômago do clone que ele havia envenenado. O soco foi reforçado com chakra e forte o suficiente para nocauteá-lo imediatamente.
Ao mesmo tempo, alguns clones piscaram ao lado de Torune e ativaram uma barreira, selando Torune, seus insetos e o clone de Fujin dentro. O clone selado dentro imediatamente aplicou mais alguns selos em Torune antes de ser dissipado devido ao ataque dos insetos. Fujin deixou seus 5 clones das sombras lá para ficar de olho nos ninjas da raiz e foi em direção à sede da raiz. Ele pensou, etapa 2 concluída. Agora é hora do terceiro passo. Infelizmente, ao contrário das 2 primeiras etapas, terei muito pouco controle sobre o resultado. Se tudo correr perfeitamente, o raiz não existirá mais. Caso contrário, o status quo será mantido. Independentemente disso, isso restringirá fortemente Danzo enquanto eu não terei nenhuma perda. Embora a expressão em seu rosto ainda mostrasse que ele estava irritado e com raiva, internamente ele ficou muito indiferente o tempo todo. Até as emoções que ele demonstrou enquanto argumentava contra Torune eram falsas. Ele só os tinha para fazer suas ações parecerem mais convincentes. A sede do Raiz estava atualmente um caos, pois ninguém sabia quem era o atacante e por que o Raiz foi atacado. Se Danzo soubesse que a única razão pela qual seu quartel-general foi alvo era para que seus subordinados que espionavam Fujin se expusessem, quem sabe como ele teria reagido. Capítulo 508. Antes de Fujin e os ninjas Raiz entrarem em uma briga, Hiruzen junto com seus guardas Ambu alcançaram a sede Raiz. Seus olhos se arregalaram ao perceberem o estado dos 3 últimos andares subterrâneos da base. As paredes e pisos da base desabaram quase totalmente. Hiruzen rapidamente sentiu Danzo e se dirigiu a ele. Ele apareceu atrás dele e perguntou, Danzo, o que aconteceu aqui? Danzo já estava irritado. Assim que saiu da base, Fu sentiu o atacante. Infelizmente, Fu não conseguia mais sentir ninguém. Era como se o atacante tivesse desaparecido no ar. Claro, vendo o nível do ataque, Danzo especulou que o atacante era muito bom em se esconder e conseguiu escapar durante a destruição. Ao ouvir a pergunta de Hiruzen, Danzo respondeu, meu quartel-general foi atacado. Hiruzen perguntou, por quem? Você já matou o agressor? Danzo disse não. Ele desapareceu. Não consigo sentir sua assinatura de chakra. A surpresa apareceu no rosto de Hiruzen. Ele não pôde deixar de dizer. Você quer dizer que alguém atacou o quartel-general enquanto você estava dentro dele e saiu antes mesmo que você pudesse ver como ele era? Dizer que Hiruzen ficou surpreso foi um eufemismo. Embora alguns pensassem que Danzo era fraco e uma relíquia do passado, ele sabia muito bem o quão forte Danzo ainda era. Ele não pôde deixar de se perguntar se Danzo estava dormindo quando o ataque aconteceu. Ele disse, conte-me tudo como aconteceu. Danzo o informou sobre a detecção repentina da assinatura de chakra e a enorme inundação de relâmpagos que se seguiu segundos depois. Hiruzen ficou em silêncio. Sua expressão ficou séria quando ele percebeu o quão forte era o ataque. Ele não suspeitou de Danzo, pois também sentiu o pico de chakra. Ele disse, este nível de ataque só pode ser feito por um Jinchuriki. Nenhum outro ninja tem chakra suficiente para fazer algo assim e ainda assim fugir. A menos que... Danzo completou as palavras de Hiruzen, a menos que eles tenham a espada do sensei. Uma carranca apareceu em seu rosto quando ele disse, mas a espada do sensei está em Ami. Por que Anzo faria algo assim? Não faz sentido para ele provocar Konoha assim. Hiruzen acrescentou, a menos que ele tenha se aliado a alguma outra vila principal para criar problemas para nós. Ou se um talento incrível apareceu em Ami e Anzo se tornou ambicioso mais uma vez. Uma carranca apareceu no rosto de Danzo enquanto ele pensava nessa possibilidade, só Anzo sozinho já dá muitos problemas. Se ele obtiver um rank S abaixo dele, então ele se tornará ainda mais problemático de lidar. No entanto, por que ele está tentando me pegar? Ele não poderia simplesmente ter atacado alguém para estabelecer prestígio? Algumas coisas ainda não batem certo. Ou será que como enviou um de seus Jinchurikis está tentando nos colocar contra Anzo? No entanto, como pode um Jinchuriki se infiltrar em Konoha completamente sem ser detectado? Isso deveria ser impossível. Lentamente mais ninjas começaram a chegar. Hiruzen passou comandos para limpar os destroços da base destruída. Danzo já havia enviado um de seus subordinados para informar os ninjas dos laboratórios para selar o local e manter outros ninjas longe dele. Na verdade, Danzo esperava que o atacante atacasse seu subordinado, que se movia sozinho, para que pudesse ver quem era. Infelizmente ninguém atacou. Depois que alguns esquadrões apareceram, Fujin apareceu também. Ele se encontrou diretamente com Hiruzen e perguntou franzindo a testa, alguém atacou a sede da raiz? Hiruzen assentiu. Ele percebeu o aborrecimento no rosto de Fujin e se perguntou, por que ele parece tão irritado? Está relacionado a este ataque ou a alguma outra coisa? Quanto a Danzo, ele olhou para Fujin uma vez e depois não prestou atenção. Ele pensou, já tenho Torune de olho nele. Acho que minhas especulações eram infundadas. Claro, isso não significa que não haja nada de errado com ele. Preciso ficar de olho nele enquanto pressiono seu assento para ver como ele reage. Fujin perguntou, os agressores estão mortos? Hiruzen balançou a cabeça e disse, não, havia apenas um e ele fugiu. A carranca de Fujin se aprofundou quando ele perguntou, eu posso entender alguém atacando as bases auxiliares, mas como poderia qualquer ninja aleatório atacar a sede da raiz e fugir sem nenhuma repercussão? A raiz está tão mal protegida? Danzo ficou ofendido com essa pergunta. Ele disse, controle sua língua, Fujin. Não foi um ninja aleatório. Fujin perguntou, então você sabe quem foi o agressor? Danzo respondeu, não, mas temos nossas especulações. Fujin respondeu, isso é tão bom quanto não saber de nada. Vovô, tenho algo para discutir com você, mas acho que isso pode esperar até voltarmos ao seu escritório. Não havia nenhum líder de clã por perto. Até mesmo os ninjas foram enviados para fazer o trabalho e não ouviriam a conversa, a menos que Fujin fizesse uma cena deliberadamente. No entanto, isso iria contra a personalidade que ele criou.
O que Fujin planejou precisava de líderes de clã por perto. Caso contrário, destruir uma boa parte da sede raiz e subjugar 5 ninjas raiz não teria o mesmo efeito que ele queria. Danzo franziu a testa ao ouvir o tom de Fujin, mas não disse nada, pois Fujin estava certo e não adiantava discutir. No entanto, seus olhos se arregalaram quando Fujin começou a caminhar em direção aos escombros. Enquanto caminhava, Fujin disse: "Vou verificar se alguém está se escondendo." Danzo disse imediatamente: "Não há necessidade. Já verificamos. O agressor fugiu há muito tempo." Fujin se virou. Ele estava prestes a dizer algo quando Hiruzen disse: "Ele está certo. Eu também inspecionei. Não há necessidade de verificar a base. Apenas fique de olho caso você note alguém agindo de forma estranha." Fujin franziu a testa, mas não argumentou contra Hiruzen. Hiruzen suspirou de alívio. Danzo também ficou um pouco aliviado. Os selos poderiam esconder os laboratórios dos ninjas normais. Contra o Fujin não terá muitas chances. E ao contrário dos outros grandes mestres de Konoha, Fujin poderia não recuar se um ninja raiz tentasse impedi-lo de entrar nos laboratórios. Se Fujin entrasse nos laboratórios, ele veria as coisas mais confusas dentro de Konoha. Hiruzen não sabia como Fujin reagiria. Se ele explodisse o assunto, cada ninja que limpasse os escombros também saberia disso. Isso arruinaria completamente a imagem pública de Danzo e também levantaria questões sobre Hiruzen. Nem Hiruzen nem Danzo queriam que isso acontecesse. A clareira continuou. Mais ninjas continuaram aparecendo, mas Hiruzen apenas atribuiu-lhes outras tarefas, como explorar a área ao redor da base para verificar se alguém estava se escondendo. Cerca de meia hora depois, todos os destroços foram removidos, mas nada foi encontrado além dos cadáveres dos 5 ninjas raiz. Eles estavam em um estado terrível por terem enfrentado quase toda a força do terrível ataque. Gai, que tinha acabado de limpar os escombros na área que lhe foi designada, notou Fujin sozinho enquanto observava a todos casualmente. Ele imediatamente apareceu ao lado dele e disse: "Fujin, você também chegou." Fujin acenou com a cabeça e disse: "Sim, o ataque é grande demais para ser ignorado." Gai concordou e disse: "Sim, e pensar que eles poderiam ter como alvo a sede da raiz. Você tem alguma ideia sobre o que está acontecendo na vila?" Houve muitas buscas acontecendo em toda a vila por alguns dias também. Como não havia mais ninguém perto deles, Fujin disse: "Sim. 2 noites atrás, 15 ninjas raiz foram mortos. Não conte isso aos outros." Os olhos de Gai se arregalaram momentaneamente. Ele disse suavemente: "Parece que alguém está mirando na raiz. Pensar que os culpados não poderiam ser pegos." Ele olhou para Fujin e disse: "Obrigado por me avisar. Normalmente Kakashi me informa sobre essas coisas, mas ele esteve ausente em missão." Fujin acenou com a cabeça e disse: "Não se preocupe. Apenas tome cuidado. Eu não estava muito preocupado com a situação antes, mas a destruição aqui é uma loucura. Se os culpados estão tentando eliminar ninjas de alto nível na vila, então poderíamos estar também. Duvido que seja uma luta fácil, ainda mais se ele nos atacar quando tivermos que proteger os outros." Gai podia sentir a seriedade na voz de Fujin. Ele disse: "Terei cuidado. Acho que vou precisar relaxar um pouco o treinamento. Tenha cuidado também." Fujin assentiu. Enquanto Gai e Fujin conversavam, Danzo e Hiruzen monitoravam a busca. Ambos ficaram preocupados porque nada foi encontrado. Escusado será dizer que o humor de Danzo estava além de terrível. Infelizmente não havia nada que ele pudesse fazer para encontrar o agressor. Ele também não poderia descontar sua raiva em outra pessoa. Esta era uma grave ameaça que sua raiz estava enfrentando e ainda assim ele estava indefeso e sem qualquer pista que pudesse seguir imediatamente. Como nada foi encontrado, Hiruzen enviou alguns ninjas da Anbu e enviou os ninjas restantes de volta. Fujin, os líderes do clã e os anciões foram chamados ao escritório de Hiruzen para uma reunião rápida. Fujin despediu-se de Gai e foi até o escritório de Hiruzen. Assim que todos chegaram, Hiruzen informou a todos sobre os acontecimentos daquela noite. O escritório de Hiruzen ficou em silêncio. Todos, exceto Fujin, Hiruzen e Danzo, tinham expressões complicadas. Os líderes do clã pensaram no que teria acontecido se tal ataque tivesse como alvo os compostos do seu clã. Eles perceberam que seus clãs teriam perdas inimagináveis. Afinal, mesmo alguém como Danzo não conseguia fazer nada além de se proteger. Hiruzen percebeu a expressão de Fujin, mas não achou nada de estranho. Com a força e as habilidades de Fujin, evitar tal ataque não seria uma tarefa difícil. Mesmo que sua casa fosse atacada furtivamente da mesma maneira, havia uma boa chance de que sua casa realmente sobrevivesse ao ataque. Embora houvesse lugares em Konoha com mais focas do que na casa de Fujin, nada chegou perto em termos de densidade das focas. Vendo que ninguém estava dizendo nada, Hiruzen perguntou: "Alguém tem alguma ideia sobre o que devemos fazer a seguir?" Hiruzen esperava que Shikaku descobrisse alguma coisa. Infelizmente, a situação também não fazia sentido para ele. Era muito peculiar. 2 grandes ataques aconteceram e eles nem sabiam quem estava por trás disso, exceto por algumas especulações. E mesmo as especulações eram tais que Konoha não poderia agir facilmente. Ele não disse nada. Vendo que ninguém estava dizendo nada, Fujin disse: "Tenho algo que estava pensando." Capítulo 509. Todos imediatamente olharam para Fujin. Fujin olhou para Danzo e disse: 4 bases raiz foram atacadas há 2 dias. Vendo que nada mais aconteceu, há poucas dúvidas de que o culpado está mirando na raiz. Na sede da raiz, em vez disso, estavam me espionando? Os olhos de todos se arregalaram ao ouvir as palavras de Fujin. Todos olharam imediatamente para Danzo. Danzo também ficou surpreso. Ele nunca imaginou que os ninjas de elite que enviou para espionar Fujin seriam descobertos em poucas horas. Ele também não pensava que Fujin iria confrontá-lo na frente de todos numa época em que a aldeia enfrentava uma grave ameaça. Antes que Danzo pudesse responder, Fujin acrescentou: "Suas ações são muito peculiares, ancião Danzo. Em vez de proteger os ninjas da raiz, você os espalha ainda mais. Tarde demais. Você poderia ter mantido a sede raiz segura.
Você poderia até ter tido a chance de lutar e capturá-lo. Todo mundo estava olhando para Danzo. Implantar ninjas raiz naquele momento fazia pouco ou nenhum sentido. Sem mencionar que Fujin também era membro do conselho. Espioná-lo significava que outros também poderiam ser espionados. Embora Fujin não tivesse fornecido nenhuma prova conhecendo Danzo, todos na sala acreditavam que Danzo realmente havia feito algo assim. Claro, isso não foi motivo para Danzo aceitar. Ele disse, não mandei ninguém para espionar você. Não sei do que você está falando. Fujin perguntou, é mesmo? Você poderia me dizer por que 5 de seus ninjas raiz estavam escondendo sua assinatura de chakra e cercando minha casa em vez de permanecerem na sede raiz? Danzo franziu a testa. Ele disse, não me acuse sem nenhuma prova, Suzuki Fujin. Eu despachei um esquadrão para uma importante missão secreta. Não teve nada a ver com você. Fujin continuou perguntando em um tom neutro, sem qualquer sinal de expressão no rosto. Oh, eu me pergunto que missão secreta você teve que fazer naquele momento. Danzo demonstrou uma leve raiva e perguntou, tenho que me explicar para você? Além disso, meus ninjas já deveriam ter retornado. Você fez alguma coisa com eles? Vendo que Fujin os havia descoberto, Danzo se perguntou por que eles ainda não haviam retornado. Sem mencionar que eles deveriam ter retornado após a explosão, mas não havia sinal deles. Fujin respondeu, eu os prendi. Os olhos de todos na sala se arregalaram. Isso incluía Hiruzen e Shikaku, que estavam familiarizados com o tipo de merda que Fujin sempre fazia. Shikaku murmurou para si mesmo, estou morto. Ele aumentará minha carga de trabalho mais uma vez. Ele criou uma bagunça no conselho. Os outros líderes do clã também encararam Fujin. Quase todo mundo sofreu nas mãos de Raiz em algum momento. No entanto, ninguém jamais tomou a iniciativa de prendê-los. Eles levantariam suas preocupações com Hiruzen e as resolveriam diplomaticamente. Foi o primeiro caso de alguém derrubar 5 ninjas raiz antes de considerar qualquer opção diplomática. Danzo explodiu de raiva e gritou agressivamente, seu traidor. Você se atreve a atacar os ninjas de Konoha dentro da vila por meras suspeitas? Claro, Danzo estava apenas fingindo estar furioso. Embora ele estivesse realmente com raiva, ele não perderia o controle sobre algo assim. Ele apenas agiu assim para mostrar que estava furioso. Antes que Fujin pudesse dizer qualquer coisa, Koharu disse, Fujin, mesmo que você esteja no conselho, isso não significa que você pode agir deliberadamente. Se houvesse um problema, você deveria levantá-lo no conselho em vez de agir sozinho. Espero que esses ninjas raiz estejam bem, caso contrário, você perderá seu assento no conselho. Os líderes do clã estavam muito familiarizados com o quanto os anciãos apoiavam uns aos outros. Eles esperavam tal reação. Claro, eles não permitirão que isso aconteça. Se alguém tomasse a iniciativa de derrubar Danzo, eles o apoiariam pelas costas. Todos os líderes do clã chegaram a um entendimento tácito, apesar de não falarem uma palavra ou mesmo trocarem olhares. Apenas Shikaku não estava preocupado e, em vez disso, aguardava ansiosamente a resposta de Fujin, que era imediata. Ele apenas rezou para que Fujin não aumentasse sua carga de trabalho. Fujin voltou seu olhar de Danzo para Koharu e perguntou, Ancião Koharu, se eu atacasse você com a intenção de matá-lo, você reagiria e tentaria se proteger, ou me deixaria matá-lo e convocaria uma reunião do conselho? Da vida após a morte? Embora as palavras de Fujin fossem extremamente provocativas, seu tom ainda era extremamente neutro. Era como se não houvesse emoção neles. Foi algo que todos na sala acharam muito estranho. Em uma situação como essa, era normal ficar com raiva e emocionado. Ainda mais considerando que Fujin ainda tinha apenas 15 anos. No entanto, Fujin não demonstrou nenhuma emoção. Ele não parecia zangado por ter sido atacado nem com medo de enfrentar os anciãos que permaneceram na aldeia por décadas. Os líderes do clã no escritório ficaram surpresos e impressionados ao mesmo tempo. Senju Hiromasa olhou para Fujin e pensou, tanto controle sobre suas emoções em tão tenra idade. Não admira que Renjiro o tenha elogiado tanto e Hiruzen o tenha incluído no conselho. Shikaku pensou, embora eu tenha ouvido falar de suas habilidades de luta, esta é a primeira vez que o vejo com raiva. Não admira que ele seja tão eficiente e mortal durante as missões. Se ele conseguir manter a calma e ser calculista em tal situação, pouco poderá perturbar seu estado mental. Ainda assim, ele está ficando assustador. Ele é o tipo de oponente contra o qual odeio planejar. Pensamentos semelhantes passaram pela mente de outras pessoas. O escritório de Hiruzen ficou estranhamente silencioso. Não foi apenas devido ao quão composto Fujin era. Fujin ameaçou um ancião da aldeia. E ele havia afirmado de tal forma que não era grande coisa, insinuando que não achava que teria qualquer dificuldade em matá-la se quisesse. E em segundo lugar, o que as palavras de Fujin implicavam era que os ninjas raiz tentaram matá-lo. Essa foi uma grande acusação. E conhecendo Danzo, todos acreditaram imediatamente que Fujin estava falando a verdade. Koharu também entendeu isso, mas seu orgulho foi ferido. Ela não tinha sido ameaçada por um ninja de Konoha dessa maneira desde que se tornou uma anciã. Ela perguntou friamente, isso é uma ameaça, Suzuki Fujin? Fujin respondeu, se apenas por mencionar isso você fica tão ofendido, você espera que eu não resista quando atacado por 5 ninjas raiz? Você deveria estar feliz por eu não os ter matado no local e apenas os apreendido. Ele olhou para Danzo e disse, um dos espiões que ele enviou era do clã Aburami com uma estranha habilidade de envenenar alguém ao toque. Se eu não tivesse tomado cuidado, talvez não estivesse aqui. Me uma boa explicação ou não vou deixar isso passar. Apesar de Raiz estar sob ataque, você decidiu despachar seus subordinados para me espionar e me atacar com meios mortais assim que tivessem uma chance. Quase parece que você não se importa com o que está acontecendo com Raiz e, em vez disso, está mirando nos jovens da aldeia. Os olhos de Aburami Shibi se arregalaram ao ouvir sobre a habilidade. Ele imediatamente reconheceu Torune? A acusação de Fujin deixou todos na sala tensos. Quem estava mais tenso era Hiruzen. Ele sabia que Danzo foi quem causou a morte de Shizui. Foi uma grande perda para Konoha.
Se ele estava tentando matar Fujin, então isso seria um grande problema para Hiruzen. Ele olhou para Danzo e perguntou estritamente, é verdade, Danzo? Enquanto isso, Danzo ficou pasmo. Ele se perguntou, o que diabos aconteceu com Torune? O trabalho deles era espioná-lo. Por que ele atacou Fujin? Fujin até declarou sua habilidade, o que significa que o que ele diz deve ser verdade. Mas por que ele atacou? Apesar de estar perdido, Danzo respondeu imediatamente. A missão que lhes designei não teve nada a ver com Fujin. Não sei se eles atacaram Fujin e que motivo poderiam ter para atacá-lo. Entender o que realmente aconteceu. Como não sabia exatamente o que aconteceu, Danzo decidiu dar um passo para trás. Claro, ele não estava desistindo de nada. Mesmo que Torune e o resto fossem os culpados, não haveria punição contra eles ou contra ele. Mais uma vez, Fujin perguntou, qual foi a missão que você atribuiu? Danzo mais uma vez se recusou a responder a Fujin e disse, não ultrapasse seus limites, Suzuki Fujin. Não preciso responder a você. Fujin bufou e disse, se for esse o caso, então significa que aqueles 5 ninjas raiz traíram a vila e se tornaram traidores. A única outra possibilidade é que você esteja mentindo e seja quem caiu. Imediatamente Omura disse, Fujin, pare de suspeitar de Danzo. Ele serviu a vila por décadas e foi a pedra angular de Konoha em todas as grandes guerras. Sua contribuição para a vila é inquestionável. Capítulo 510. Sem perder o ritmo ou mesmo olhar para Omura, Fujin respondeu, só porque você contribuiu no passado não lhe dá o direito de se comportar como um ninja desonesto dentro da vila. Konoha entraria em colapso dentro de algumas horas. Independentemente de quanto um ninja tenha contribuído, se ele começar a atacar os ninjas de Konoha por qualquer motivo, ele deverá ser eliminado ou pelo menos preso. Não se esqueça que não muito tempo atrás, um dos 3 sanins lendários fez algo semelhante e se tornou desonesto. Hoje ele é um dos principais suspeitos da morte de 20 ninjas raiz e da destruição da sede raiz. Mesmo que não tenha sido o ancião Danzo quem deu essas instruções, este evento mostra que ele é incapaz de liderar a raiz. Seus subordinados estão ignorando deliberadamente seus comandos e atacando um membro do conselho. Sem falar que ele mostrou que não se importa muito com a vida dos ninjas raiz. Em vez de proteger o quartel-general em tempos de crise, ele os despachou sem se importar que pudessem ser alvos e deixando o quartel-general da raiz com poucos recursos humanos. Não podemos continuar perdendo ninjas excelentes só porque ele não é mais capaz de liderá-los adequadamente. O silêncio se espalhou pela sala mais uma vez. A raiva estava mais uma vez visível no rosto de Danzo. Porém, desta vez, não foi uma atuação. Fujin o chamou abertamente de incompetente na frente de todos. Danzo ficou extremamente tentado a usar o olho, mas se controlou quando Hiruzen também estava na sala olhando para ele. Antes que ele pudesse explodir de raiva, Shikaku disse, ele não está errado. Danzo imediatamente olhou para Shikaku e disse, em vez de procurar o culpado, você quer me culpar? Desta vez, Raiz foi o alvo. Quem você culparia se ele atacasse o clã Nara? Shikaku explicou, lidar com o culpado teria sido a melhor maneira. Infelizmente nem sabemos quem são os culpados ou qual é a sua motivação. A única coisa que sabemos é que eles estão visando a Raiz por algum motivo. Se o objetivo deles é apenas se vingar de algo que você ou Raiz fizeram, então os ataques devem parar assim que os ninjas do Raiz se misturarem com Anbu. Se a inimizade deles for muito alta e eles ainda tentarem atingir os ninjas Raiz, eles não serão capazes de encobrir seus rastros tão bem como têm feito. Portanto, será melhor que o Raiz seja totalmente dissolvido. Pode ser nosso único método de lidar com o culpado. Sem mencionar que o incidente de espionagem e ataque a Fujin também precisa ser investigado adequadamente. Se até mesmo os membros do conselho forem atacados dentro da aldeia, ninguém se sentirá seguro dentro da aldeia. Sugiro que dissolvamos totalmente o Raiz por enquanto. Continuaremos procurando o culpado e investigando o ataque a Fujin. Dependendo dos nossos resultados nessas duas descobertas, podemos decidir se o Raiz deve continuar existindo secretamente ou deixá-lo no passado e seguir em frente. Como comandante Jounin e publicamente aceito como o ninja mais inteligente de Konoha, se não do mundo, as palavras de Shikaku tiveram muito mais influência do que as de Fujin. Danzo entendeu isso. Ele imediatamente respondeu, se Raiz continua a existir ou não, não depende do conselho. Não muito tempo atrás, Danzo esperava usar o conselho para reviver sua raiz. E agora, as circunstâncias o forçaram a fazer exatamente o oposto. Ele entendeu que dizer isso significava que ele nunca poderia usar o conselho para forçar Hiruzen a reviver a raiz. No entanto, ele só conseguia lidar com uma situação de cada vez. Enquanto a raiz continuasse existindo, ele sempre poderia inventar mais esquemas para aumentar sua força. Shibi disse de repente, concordo com a análise de Shikaku. Embora o conselho não possa interferir normalmente em Raiz, é um caso diferente se os ninjas de Raiz têm como alvo um membro do conselho. Sem mencionar que já perdemos 20 ninjas capazes durante tempos de paz nos últimos 3 dias, é melhor dissolver o Raiz do que ver todos os ninjas do Raiz morrerem porque alguém é teimoso demais para ver a situação. Inoishi acrescentou, eu também concordo. Imediatamente, todos os outros líderes do clã concordaram com Shikaku. Afinal de contas, além do clã Hyuga, todos eles tiveram vários de seus gênios capturados à força pela Raiz. Com Fujin assumindo a liderança na mira de Danzo, eles decidiram aumentar a pressão sobre Danzo. Vários deles expressaram seus próprios pensamentos sobre a situação. Alguns trouxeram suas queixas contra a Raiz, mencionando como tantos membros de seu clã morreram durante o treinamento na Raiz e como as famílias dos ninjas da Raiz nunca mais os viram, entre outras coisas. A sala ficou mais tensa, principalmente Danzo e os mais velhos. Os anciãos podem não tratar Fujin ou um líder do clã tão a sério. No entanto, seria uma questão completamente diferente se todos os líderes do clã estivessem na mesma página. Mesmo Hiruzen não será capaz de dispensá-los levianamente.
Se o fizesse, então o golpe que os Uchihas estavam planejando poderia parecer uma brincadeira de criança. Embora Fujin não tenha mostrado nenhuma mudança em sua expressão e parecesse estar escondendo sua raiva, na verdade, ele estava extremamente satisfeito. Ele pensou, bom, isso é o que eu queria. Com todos os líderes do clã e eu, que representamos os ninjas civis, mesmo que apenas no nome, nos opondo à raiz, esses 4 não podem agir intencionalmente. Agora, o resto depende do que Hiruzen deseja. Se ele está tentando desferir um golpe em Raiz, então Raiz estará acabado para sempre. Caso contrário, será apenas restrito. Quando Fujin percebeu que Danzo ainda poderia não deixá-lo em paz e continuar a pressioná-lo, ele elaborou um plano de 3 etapas contra Danzo depois de pensar por quase alguns dias. Assim que ele detectou 5 ninjas Raiz espionando sua casa, as condições para colocar o plano em ação foram cumpridas. O primeiro passo do plano era fazer algo tão grande que chamasse a atenção de toda a aldeia, obrigando todos a encarar a situação com a maior seriedade. Fujin decidiu direcionar diretamente a sede da Raiz para esta etapa. Serviu a vários propósitos adicionais. Por um lado, permitiu que Fujin infligisse diretamente mais danos ao Raiz. A sede da Raiz era subterrânea e a alguma distância de onde as pessoas moravam. Fujin não precisava se preocupar em atingir um inocente aqui. Como bônus, também mostrou que Danzo não era capaz de proteger sua própria base. E por último, forçaria os ninjas Raiz que o estavam espionando a se mostrarem. A segunda etapa do plano foi prender os ninjas Raiz que o espionavam. Em termos de dificuldade, foi o mais fácil de conseguir. No entanto, em termos de importância, este passo foi o mais importante, pois deu a Fujin a oportunidade de acusar Danzo, ao contrário dos líderes do clã que se acostumaram a sofrer ocasionalmente nas mãos de Danzo e, portanto, não podiam escalar pequenas ofensas. Fujin nunca sofreu uma perda em Konoha. Portanto, Fujin agravar a situação não seria estranho. Fujin sabia que não era uma grande ofensa. No mínimo, não era algo que pudesse fazer Hiruzen tirar Raiz de Danzo. Afinal, eles estavam apenas espionando Fujin porque Danzo tinha algumas suspeitas. O próprio Hiruzen sempre espionou toda a vila com sua bola de cristal e Hiruzen apenas daria um tapa no pulso de Danzo e o deixaria ir. No entanto, a terceira etapa do plano de Fujin entrou em ação aqui. Isso foi para permitir que os líderes do clã sentissem uma oportunidade de retirar todas as suas queixas contra Danzo e Raiz enquanto usavam Fujin como fachada. Em circunstâncias normais, eles ainda poderiam estar relutantes. Mas o ataque de 2 noites atrás e Danzo e Raiz estando fracos e vulneráveis devido ao primeiro passo de Fujin deram a eles uma oportunidade que eles simplesmente não poderiam perder. O fato de Torune ter decidido atacar Fujin em vez de se render o ajudou ainda mais. O caso mudou de apenas espionagem para espionagem e tentativa de assassinato. Como Fujin esperava, cada líder do clã decidiu aproveitar a chance que ele havia oferecido. Foi um plano estranho, pois cada passo sucessivo foi menos intenso e destrutivo que o passo anterior. O primeiro passo foi a aniquilação total, o segundo passo foi apenas retreinar alguns ninjas e o terceiro passo foi a diplomacia sem qualquer luta envolvida. Foi contra a forma tradicional de agravar lentamente a situação. No entanto, encaixou-se perfeitamente neste cenário. Vendo todos os líderes do clã falando contra Danzo, Koharu e Omura decidiram ficar em silêncio. Danzo, é claro, não aceitaria tudo de braços cruzados. Ele argumentou contra todos, mas Fujin nem precisou abrir a boca. Em termos políticos, os líderes do clã eram muito melhores que ele. Mesmo em termos de inteligência, ninguém era desleixado. Se fossem, não seriam líderes de clã. Eles não puderam fazer nada antes, pois Danzo nunca lhes deu uma oportunidade. Agora que eles conseguiram, eles imediatamente se uniram contra Danzo e rebateram cada ponto que ele fez enquanto levantavam mais acusações contra a Raiz. A situação ficou intensa em pouco tempo. Sem nenhum dos lados recuando, imediatamente ficou muito feio. Compreendendo a situação, Hiruzen suspirou. Ele queimou seu chakra, silenciando a sala mais uma vez e ganhando a atenção de todos. Ele olhou para todos e disse, não se esqueçam de que somos os líderes de Konoha. Por favor, mantenham o decoro. Liguei para todos aqui para manter todos informados sobre o ataque à sede da Raiz. Não pensei que a reunião demoraria tal mudança. Vou pensar no que fazer e teremos uma reunião oficial do conselho em breve. Por enquanto todos exceto Danzo estão demitidos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.